Em nome da Diocese de Itabuna, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade e a sua presença de estar aqui com a gente. E que lhe parabenizar pela indicação e que o nosso Senhor Jesus Cristo guie sempre seus passos, continue guiando seus passos agora na Diocese de Rui Barbosa. Ouvimos maravilhas do Senhor, o povo de Rui Barbosa vai ser abençoado em lhe ter. Conquista, então, é apaixonada, viu? Eu falando alguma coisa? Não, então é isso. Vamos dar início à nossa formação. E para quem não conhece, é Dom Estevão, e ele mesmo vai se apresentar. Vamos passar a bola para ele. É com o senhor. Só antes de começar, um aviso, assim, o microfone de todo mundo fica desligado. Dom Estevão vai fazer a explanação sobre o tema, os 7 sacramentos. Depois de um determinado momento, vai abrir para dúvidas, debates. Quem tiver alguma pergunta a fazer, literalmente, levanta a mão ou manda no chat, no bate-papo a pergunta, que aí interage com a gente, interage com ele, no caso. Pede ajuda aos universitários. É com o senhor, Dom Estevão. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é uma das formas de cumprirmos a vontade do Senhor e de, pelo mundo, fazer com que todos se tornem meus discípulos. Batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei com que se tornem meus discípulos. E para os discípulos de Cristo, não há distância. Nós estamos em meio a esta pandemia, aprendendo a utilizar uma ferramenta que eu acredito que ficará, pois muitos desses nossos encontros poderão ser, no mínimo, transmitidos. Se não, uma boa parte poderá ser também videoconferência. Claro que a presença física é sempre importante, mas tão importante também é podermos estar sintonizados e ampliar a nossa voz. Por isso gostaria que iniciássemos invocando a Trindade Santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Dom Estevão, completarei agora no dia 9 de julho, 25 anos que recebi a ordenação sacerdotal, que fui ordenado sacerdote há 25 anos praticamente. E há 6 anos o Santo Padre me convidou para exercer o ministério episcopal. E por isso há 6 anos eu fui ordenado bispo e aqui me encontro ainda na Arquidiocese de São Salvador, agora como bispo eleito da Diocese de Rui Barbosa. Devo chegar em Rui Barbosa, se Deus permitir, se a pandemia deixar, no dia 12 de julho. Até lá estarei por aqui. E gostaria que iniciar pedindo a vocês para ouvirem um trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 15. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse foi o trecho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 ao 16.
Vocês são sal da terra, são a luz do mundo. Sal, nós sabemos da importância do sal, da falta que faz na comida, no tempero. E a luz, sem energia, a luz, sem energia não é possível acender uma lâmpada, a luz, e com a luz você pode enxergar e você se sente mais seguro, você pode dar os passos. Então Jesus diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. O tema que foi escolhido foram sobre os 7 sacramentos da igreja. 7 sinais. Importante recordar que o número 7, na Bíblia sobretudo, é um número muito simbólico. 7 recorda a plenitude e ao mesmo tempo joga ao infinito. Depois do 7 vem o 8, se a gente derrubar o 8 um pouquinho, tem aquele sinalzinho de infinito, né? Então, são muitos sacramentos. A igreja pôde compreender e sistematizar 7 sinais sagrados, oficiais, que a igreja possui, que a igreja é guardiã. Eu digo guardiã por quê? Porque esses sacramentos não foram criados pela igreja, mas nasceram da própria pessoa de Cristo. Cristo, ele na verdade é o sacramento do Pai. O que são sacramentos? São sinais eficazes da graça de Deus. E o Pai enviou um sinal eficaz do seu amor. Aliás, o evangelho de hoje, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. Então, Jesus, ele é o sacramento do Pai. Jesus, ele manifestou a sua obra de salvação. Concedeu-nos a graça. E como essa graça deixada pelo próprio Cristo, a igreja, ela administra de maneira especial 7 sinais sagrados. O que são sinais? E esses sinais ajudam o cristão a serem sal da terra e luz do mundo. Os sinais, então, acompanham os cristãos e fazem com que os cristãos que recebem esses sinais se tornem enviados do próprio Cristo. Possuem uma presença interior do próprio Cristo. Vejamos sobre os 7 sinais. Quais são esses 7 sinais da presença e do amor do próprio Deus, que a igreja ela é guardiã e ao mesmo tempo ela é dispensadora, ela dispensa, ela partilha esses sinais? O batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, ordem e o matrimônio. Vamos por ordem. Se são 7 sinais, né? Se você passa numa avenida, você vai prestando atenção nos sinais. Se você não presta atenção nos sinais, você pode perder a entrada, o caminho, pode perder inclusive a própria vida, por não prestar atenção nos sinais. Mas se você segue esses sinais, você é agraciado pelas informações ou pela condução que você vai fazer. O primeiro sacramento, quer dizer, o primeiro sinal, a primeira marca é o batismo. Todas as religiões de todas as épocas sempre tiveram um ritual de consagração. Nós, cristãos, adquirimos esse primeiro selo. Imagine uma carta para colocar no correio, precisa do selo. Hoje, o e-mail precisa da internet. Mas a carta, algo do nosso tempo, necessita de um selo.
o batismo é o sacramento da presença amorosa do Deus que nos consagra, que nos faz templos da Trindade, que nos faz herdeiros dos céus, que nos faz membros da comunidade. O batismo é como uma porta. Jesus disse, olha, é preciso passar por essa porta. Então a porta se abre. A partir de então eu entro dentro da comunidade. Jesus é a porta. Esse é o primeiro sacramento. Eu vou falar sobre os sacramentos da iniciação cristã. O primeiro é o batismo. Um pouco de água e as palavras eu te batizo, quer dizer, eu te consagro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A consagração, o batismo, não é para ter padrinho, porque muitos se interessam em ter padrinho, porque dizem que quem tem padrinho não morre pagão, né? Bença meu padrinho, me dê R$500 aí, né? Então, não, o batismo imprime uma marca, coloca um selo na minha alma. Este é um consagrado, este é um membro da minha igreja, da minha comunidade. Ele está separado para uma função, para uma missão no mundo. Então, daí é o maior do sacramento, que é o batismo, que nos possibilita viver essa graça de Deus. Após o batismo, nós temos os outros sacramentos da iniciação, que eu sou iniciado. A crisma é um selo, é uma graça, é um sinal do qual eu sou ungido com óleo. O óleo que é o óleo consagrado, o óleo bíblico da oliveira. O óleo é derramado sobre a minha testa, produz um sinal visível, com as palavras, receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo. E agora o novo missionário consagrado, dize contigo também. O óleo, as palavras, mas também o significado desse gesto, né? Eu que fui batizado, talvez pequeno, talvez fui iniciado, agora eu, de uma forma mais comprometida, assumo essa presença do Cristo ressuscitado e que me envia em missão. A Eucaristia. Todos os ritos humanos sempre se passam ao redor de uma mesa. Jesus, ao redor de uma mesa, ele celebrou a própria vida. Ele celebrou a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. A Eucaristia é a presença real de Jesus, pão vivo descido dos céus, onde a comunidade toda se reúne para celebrar de maneira especial no domingo, que é dia do Senhor. Vamos celebrar o quê? Com o próprio Cristo, que sentou à mesa com os apóstolos. Nós então fazemos memória daquela ceia, onde Jesus celebrou a paixão, a morte, antecipou a morte e ao mesmo tempo proclamou a ressurreição. Então a Eucaristia, receber a Eucaristia em uma comunidade de fé, onde todos são batizados e por isso agora se alimentam da própria presença de Jesus. É o alimento espiritual dos cristãos. Quem comer deste pão viverá para sempre. O quarto sacramento, poderíamos dizer, é o sacramento da confissão. Você poder celebrar a misericórdia de Deus. E celebra junto com o ministro, com o sacerdote, que escuta, ele que escuta em nome do próprio Senhor. Nós, pessoas humanas, precisamos da comunidade para poder celebrar a nossa fé. E a confissão é um sinal da misericórdia de Deus, do qual o próprio Senhor disse, não, o pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês reterem não serão perdoados. Então, é dentro de uma tradição de celebrar a misericórdia de Deus
que o sacerdote, ouvindo o seu ato de contrição, ele, em nome de Cristo e da igreja, absolve seus pecados. Veja, em nome de Cristo e da própria igreja, do qual ele está representando. A igreja que deveria permanecer sempre santa, porque a igreja é santa, mas os membros da igreja são pecadores. Então, este membro pecador vem dizer à igreja: eu pequei, mas eu quero limpar o meu coração, receber o perdão de Cristo e da igreja, para que eu possa viver bem o meu batismo como discípulo do Senhor. Então, esses 4 sacramentos de iniciação cristã, o batismo, crisma, a Eucaristia, a confissão, são esses sinais iniciais que me introduzem na fase adulta, na maturidade. O 5º sacramento, da unção dos enfermos. Tem alguém doente, enfermos, disse Jesus através do apóstolo Tiago: chame os sacerdotes da igreja para orar e ungir com óleo santo. A oração da fé vai salvar o doente, e se o doente tiver pecado, o seu pecado vai ser perdoado. Então o sacerdote unge com óleo santo a fronte, a testa, as mãos daquele enfermo, e aquele enfermo, ele recebe a presença do próprio Cristo, o Cristo que foi ao encontro dos enfermos na Bíblia, agora ele vem ao encontro do enfermo que está ali debilitado. Não é extrema-unção, antigamente chamava extrema-unção só na hora que estava morrendo, não. É um sacramento que o cristão é chamado a receber nos momentos que a vida estiver correndo risco, né? Sobretudo em momentos que vai ser operado, momentos críticos de saúde. É para quem carrega um peso, a cruz quando as forças estão sensíveis, né? Quando a cruz está pesada. Então, esse sacramento, né? Que é aquele sacramento que vem ao encontro do sofredor para restabelecer a saúde e perdoar o pecado. É um sinal do Cristo. A ordem. Jesus escolheu os apóstolos. Então, os apóstolos foram escolhendo outros discípulos. E a igreja, nós temos os diáconos, os padres e os bispos, que são ordenados. Recebe esse sinal, que é a imposição das mãos sobre a cabeça do candidato, e eles então são introduzidos como Cristo servidor no grau da ordem ou do diaconato, ou do presbiterato, ou do episcopado, né? Que remonta lá ao início quando Jesus escolheu, soprou sobre os 12, transmitiu o Espírito Santo, e a partir daí os apóstolos foram fazendo o mesmo gesto, ordenando novos discípulos. E o matrimônio, sinal do mesmo amor com que Cristo amou a igreja, Cristo também abençoa o casal, né, com o mesmo amor, imprimindo uma marca, a marca do amor, né? Nesse sacramento do matrimônio, o padre, ele é só uma testemunha. Quem celebra são os noivos, o matrimônio. Então, são 7 sinais do amor de Deus em nossa vida, que nos dá essa graça de podermos ser sal da terra e luz do mundo. Os 4 primeiros sinais são sinais da iniciação à vida cristã, que recorda sempre a presença do Espírito de Jesus ressuscitado, que vem ao nosso encontro em cada um dos sacramentos, nos dando forças, nos dando unção e fortalecendo a nossa vida. Então, é uma rápida introdução para dizer que são sinais sagrados. Nossa pérola são esses sacramentos. Nós somos chamados a nos alimentar de cada um deles, né? Aqueles que a gente só recebe uma vez, como o batismo, como a crisma, como a ordenação sacerdotal, de certa forma também o matrimônio,
que recebemos uma única vez. E aqueles sacramentos que podemos receber mais de uma vez, que é o sacramento da confissão, que é a celebração da misericórdia de Deus. Eu vejo que eu sou miserável, que eu sou pecador, e eu estou no processo de conversão, então eu vou buscar esse sacramento da confissão. E a unção dos enfermos, o Senhor está sempre conosco e vai nos ungindo, vai nos dando a força para carregarmos a nossa cruz, sobretudo nos momentos da saúde fragilizada. E o matrimônio, não é, que é essa celebração do amor de Deus presente no amor humano. Eu resumiria dizendo isso, né, de que os sacramentos, então, a igreja vive dos sacramentos. Os sacramentos são maneiras de celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus em nossa vida. Por isso, é sempre uma festa. Cada um dos sacramentos. O batismo é uma festa, a festa que eu me introduzo na comunidade. O crisma é a festa da maturidade, eu me torno adulto na fé, eu sou enviado em missão. A Eucaristia é dentro de uma festa, de um grande banquete, onde o pão e o vinho torna-se por graça do Espírito Santo, por vontade de Jesus, a própria presença dele que nos alimenta, onde nós celebramos com muita festa, onde temos a bebida, que é o vinho, a comida, que é o seu próprio corpo, através da Eucaristia, da hóstia, onde nós, então, podemos ver a igreja, sentir a igreja toda reunida, celebrando, né, essa presença de Cristo que sofreu, foi martirizado, foi crucificado e ressuscitou. Então, são atos celebrativos. Cada instante de nossa vida, nós somos chamados a celebrar essa presença do Senhor e nos enchermos da graça para podermos continuar a nossa viagem até chegarmos um dia ao céu. Antes, tendo nós feito desta terra um pedaço do céu. Tendo nós sido na terra sal e luz. Que os sacramentos possam ajudar a cada um de vocês nesse tempo onde existe tantas dificuldades, mas ao mesmo tempo tantos sinais da graça de Deus. A graça está em todos os lugares. De maneira especial nesses 7 sacramentos, nós vemos de forma visível a graça de Deus e nos faz com que os nossos olhos estejam mais sensíveis a ver outros sinais. Muitos que não são sacramentos podem ser sacramentais, né? Mas que são sinais. Dentro de casa, certamente vocês estão vendo muitos sinais, né? Eu celebrei domingo numa paróquia, a missa transmitida, só tinha o padre, pouquíssimas pessoas, mas transmitida, e o coordenador dos coroinhas disse assim, olha, nós temos uns 50 coroinhas, e hoje eles estão todos em casa na missa dominical de túnica, né? Então eu disse, olha, isso é um sinal bonito, um sinal também sagrado. Não é um sacramento, mas é um sinal da graça de Deus. E eu disse pelo vídeo aos coroinhas, vocês aproveitem e mostrem mais forte ainda esse sinal. Como? Disse para eles, terminar aqui, vocês vão para a cozinha ajudar a mãe de vocês, lavar tudo, deixar tudo arrumado, para que vocês mostrem que vocês são servidores. Então, os sacramentos, eles vão nos reunindo para podermos servir melhor no mundo, sendo sal e sendo luz. Eu penso que essa é a introdução. Eu abriria agora para perguntas, desde sobre alguma curiosidade, alguma pergunta que gostariam de fazer sobre esses sacramentos e etc. O seminarista Ítalo, ele quer fazer uma pergunta. Só um momentinho, Ítalo, que a gente já vai liberar você. Boa noite, Dom Estevão, tua bênção. Deus abençoe. Na verdade, para mim é claro essa questão, mas seria interessante
se eu pudesse fazer essa diferenciação para as famílias aqui reunidas do que é um sacramento em si, um sacramental, para que ficasse um pouco mais fácil de compreensão, né? Porque para mim já é claro, mas para as pessoas acredito que muitos ainda não sabem essa diferença. Uhum. Então, posso responder? Pode. Então, são 7 os sacramentos. Sacramentos estão ligados totalmente à liturgia da igreja. São sinais muito visíveis e, ao mesmo tempo, sensíveis da graça de Deus, do qual toda a igreja pode ver nesses sacramentos, a própria presença da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Os sacramentais são, digamos, uma ampliação, poderíamos dizer, são pequenos outros sinais que não fazem parte do rito sagrado, dos sacramentos no todo, mas que são pequenos sinais que nos fazem enxergar mais a graça de Deus. Como eu citei, os coroinhas vestidos de túnica dentro de suas casas. Não é um sacramento, mas não deixa de ser um sinal, um pequeno sinal sacramental, aquela veste, né? É um complemento, é um resultado final, digamos assim, daqueles que vivem esses sacramentos, como aqueles que recebem esse sacramento da Eucaristia. Outros sinais sacramentais, né? Por exemplo, a água benta é um sacramental. Uma vela acesa para fazer a novena é um sacramental, é um complemento, poderíamos dizer assim, que ajuda o povo de Deus a rezar, mas não faz parte do todo do rito dos sacramentos oficiais da igreja, mas que são pequenos sinais que nos ajudam, nos fazem bem, sinais às vezes devocionais que a igreja possui. Respondida, Ítalo? Eu também tenho uma pergunta. Essa pergunta ela é muito recorrente em nossas formações. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós por que um casal em segunda união não pode recorrer ao sacramento da reconciliação. Então, às vezes na igreja a gente olha logo o que não pode e esquece de olhar o que pode, né? O casal de segunda união pode amar, servir, ser sal, ser luz, pode e deve ser um testemunho da graça de Deus e certamente pode, por algum motivo, não ter podido manter a primeira união, mas não significa que esteja excomungado ou longe do amor de Deus. E, ao contrário, às vezes são muito queridos e até mais queridos ainda por Deus, porque muitos sofreram muito. E onde há sofrimento, há amor de Deus. Então, ninguém está excluído. Do sacramento da confissão, dos 7 sacramentos, esse da confissão, ele está privado de receber o perdão sacramental por esse sacramento da confissão. Mas não significa que Deus não possa perdoar e não vá perdoar de outras maneiras, né? Então, não se pode receber, o sacerdote não pode dar a absolvição por esse sacramento, mas Deus encontra outras maneiras, né, de dar o perdão. Não é porque a pessoa peca mais do que os outros. Não é isso, não. É por conta de uma disciplina da igreja, uma disciplina que tem um sentido muito profundo, né, de perfeição, de pertença. Se eu pertenço, eu preciso receber os sacramentos todos de forma muito consciente, como o sacramento do matrimônio,
E se eu não pude receber esse sacramento do matrimônio, se eu já recebi e eu não pude viver esse sacramento, né? Eu sair um pouco da comunhão, daquilo que é o ideal, né? Fui para o real era que não foi possível, né? Mas a igreja não vê como excluído, vê uma forma, vê como um caminho, com caridade, né? O último sina do Papa nos ajudou muito, né? A refletir sobre a misericórdia de Deus, mais do que todos esses irmãos, certamente, inclusive se estiverem na igreja, significa que eles conseguiram encontrar a misericórdia de Deus e por isso estão na igreja, né? Estão privados do sacramento da comunhão, da confissão e também da comunhão, mas não estão privados de Deus, né? Não estão privados, não estão distantes de Deus, ao contrário. Eu costumo sempre dizer a esses casais, olha, infelizmente eu não posso lhe absorver, infelizmente eu não posso lhe dar a comunhão, mas você pode receber Jesus de outras maneiras. E você vai estar ajudando o próprio Cristo. Por quê? Porque as pessoas que podem comungar, as pessoas que podem confessar, certamente vão dizer, poxa, eu que posso comungar, eu que posso confessar, né? Às vezes não experimento e não estou conseguindo viver o que aquele casal que às vezes não pode comungar, nem pode confessar, né? Mas que vivem com um belo testemunho. Então, essas pessoas que não podem confessar ou comungar, porque estão privados, como eu disse, não estão privados da graça, e muitos dão belíssimos testemunhos de vida. E é a forma que a pessoa tem, então, de poder ajudar aos outros a valorizarem o sacramento da comunhão e da confissão, né? E, ao mesmo tempo, sentirem que esse sacramento é um sinal da misericórdia de Deus, que eu tenho outras maneiras de recebê-lo. E, quem sabe, em um futuro próximo, há muitos casais que podem ter os seus casamentos analisados pela igreja da primeira união, para verificar realmente se houve um sacramento, porque às vezes pode ter acontecido que houve a celebração, mas o sinal sagrado de Deus não aconteceu porque faltou a liberdade, faltou o amor, faltou a verdade naquele primeiro momento, a pessoa era muito jovem, a pessoa não sabia o que estava fazendo. A igreja pode analisar isso, esse caso, através do tribunal eclesiástico, e pode dar ali o processo de nulidade matrimonial, que pode ser assunto de uma outra conversa nossa, mas só para dizer que ninguém está privado da graça. Às vezes estão privados de alguns sacramentos, mas não da graça de Deus. Obrigada. Eu queria manter um pouco, antes de passar para a próxima, eu queria manter um pouco dentro dessa dupla aí de sacramentos, a Eucaristia e a reconciliação, porque a reconciliação, ele é um sacramento lindíssimo, que nos aproxima de Deus, mas que no dia a dia percebemos que tem muita restrição a ele. É muito comum a gente ouvir de pessoas de caminhada, pessoas, vou usar um termo que eu não gosto muito, mas pessoas de igreja que dizem assim, eu não me confesso com o padre não, minha confissão é direto com Deus. E eu acho que a gente realmente tem que esquecer a figura humana do padre naquele momento e tem que lembrar que o sacerdote, naquele momento da reconciliação, ele é o próprio Jesus Cristo. Então, a gente tem que encontrar meios de desmistificar isso e incentivar. Porque desde quando eu acredito, eu espero que o senhor me corrija se eu estiver errado, que se a gente fizer essa confissão em casa, eu me confesso direto com Cristo e depois for para a fila da comunhão, a gente está em pecado, né? Se a gente tiver consciência de que fez algo errado, a gente precisa se reconciliar, fazer o sacramento com o sacerdote, não? Isso.
é muito importante aprendermos a celebrar a misericórdia de Deus. E não podemos celebrar sozinhos. A nossa fé, desde o dia do nosso batismo, nos insere dentro de uma comunidade. Então, ao celebrar a misericórdia de Deus, com a ajuda, com a mediação de um sacerdote, significa que eu entendo que eu sou igreja. Eu entendo que a Eucaristia é não apenas a hóstia, mas é a presença de Jesus, e Jesus, ele está presente no todo, não só de forma individual, mas de uma forma plena dentro da comunidade. Por isso eu entendo, muita gente quer confessar diretamente para Deus, tá bom, confesse diretamente para Deus, mas está desperdiçando um belíssimo sacramento que deve ser celebrado e, ao mesmo tempo, lucrado pela absorvição. Você ter humildade de se inclinar diante de uma pessoa humana e dizer: eu, pecador, me confesso a Deus e a vós, irmão. O padre, ele está recebendo em nome de toda a igreja. Você manchou a igreja com seu pecado. Por isso, você vem pedir à igreja, você que é um cristão batizado, que você deixou de ser luz, deixou de ser sal, você vem trazer à matéria o seu arrependimento, que é celebrado, e esse fato celebrado também um fato que é absorvido com a misericórdia de Deus. Daí, celebrar, buscar o sacramento. Se tem alguém que faz isso, eu não usaria nem o termo pecado. Eu diria, está deixando de experimentar a graça. Está deixando de fazer um exercício de humildade. Né? Porque, na verdade, se durante o batismo, se o padre está jogando a água, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o próprio Cristo quem está batizando. O bispo está ungindo, é o próprio Cristo quem está ungindo. A consagração, tomar e comer, a voz é do Padre, mas é o próprio Cristo quem está consagrando. A absorvição, o sacerdote se inclina, é Cristo que está inclinando, pela mediação humana, está lhe absorvendo. Né? O doente, o bispo, o padre se inclina para ungir o doente, é o próprio Cristo que está se inclinando, está ungindo aquele enfermo, e se abençoa o matrimônio, é o próprio Cristo quem está... Nossa fé é muito humana, o próprio Cristo, ele mesmo se fez humano. Então nós precisamos de mediadores, senão vamos viver sozinhos e isolados. Né? Mas o pecado não tem consequências só para mim. O pecado compromete a igreja toda. Mesmo os pecadinhos realizados sem conhecimento de ninguém. Por exemplo, a pessoa que não tem humildade de se confessar, também não é humilde em situação nenhuma. Tem uma fé individualista, né? E nunca vai ser sal da terra e luz do mundo. Então, todos esses sinais, toda essa busca desses sacramentos é, de fato, uma experiência bonita de dizer: eu preciso do outro para eu me salvar. E o outro é o próprio Cristo. Muito obrigado. Nós temos uma listinha aqui de perguntas. Tem Eduardo, vai ser agora. Tem Zé Carlos, Ferreira, Carla e Luciana. A ordem é essa. Agora eu vou liberar de Eduardo. Eu proponho que, se quiserem fazer de duas em duas, eu respondo no todo. Ah, certo. Vou liberar aqui, Eduardo. Pronto, Eduardo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Estevão, agradecer pelas belíssimas palavras, ensinando um pouquinho mais a gente sobre os 7 sacramentos. Eu, na verdade, não é bem uma pergunta, é uma discussão que eu queria trazer, até porque eu tenho isso muito bem claro na minha mente, na minha cabeça.
Mas é uma coisa que a gente escuta muito, às vezes, quando a gente conversa com pessoas de outras doutrinas a respeito do batismo, né? E muitos questionam a maneira, o rito da Igreja Católica, né? Porque eu já escutei até alguns dizerem que o nosso batismo não é válido porque não é feito nas águas, né? Imersão nas águas, melhor dizendo. Eu discordo totalmente disso, mas eu queria trazer essa discussão porque eu acho importante a gente ter cada vez mais elementos para saber. É isso. Então, todo sacramento tem matéria e forma. A matéria é o que é usado, né? Então, a matéria é a água. A fórmula são as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacramento, o batismo não é mágico. Então, não é porque o que eu preciso ter é a água. Não posso batizar com metiolate, né? Eu não posso batizar com leite. Eu batizo com água, né? E com as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro falou pela primeira vez, no discurso de Pentecostes, era mais ou menos mais de 3.000 pessoas pediram batismo. Eu não imagino que os 3.000 pessoas foram batizadas com imersão. Não dava, né? Então, há protestantes, fundamentalistas, sobretudo das igrejas bem pequenininhas, aquelas que tem nas esquinas, que cada pastor faz sua teologia, que tem todas essas questões aí que são muito reducionistas, né? Mas o importante é saber: existiu água, houve a intenção de batizar como a igreja batiza, foi dita as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, para a validade do sacramento, se foi por imersão, se foi por aspersão, né? Não importa. O importante é que haja água em abundância e que haja também as palavras. Daí, reduzir que só há uma fórmula, não uma forma de imergir, subestimar a grandeza de Deus, né? É subestimar a grandeza de Deus, tá? Então, não discutir muito, não. Quando essas pessoas falarem: tá bom, tá certo, sua igreja existe há quanto tempo? Geralmente vão dizer que tem 1 ano, 2 anos ou 6 meses, né? Geralmente é isso. Os cristãos mais tradicionais, as igrejas que têm pelo menos 500 anos, jamais vão ter essa discussão. Agora, as igrejas que não têm nem 500 dias vão sempre dizer e ficarem com essas dúvidas. Muito bom. Obrigado. Muito esclarecedor. Pode falar, Zé Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Dom Estevão. Estou maravilhado com a oportunidade de ouvir as suas palavras, né? Realmente está tocando muito fundo no coração. Não é, na verdade, uma dúvida, mas assim, uma coisa que eu acho que vale a pena esclarecer um pouco sobre o batismo, né? Porque o batismo é um sacramento que outro batizado pode batizar uma pessoa não batizada em certas situações. É isso? É um sacramento que um batizado pode, não necessariamente somente o ordenado, mas todo batizado pode conceder a um não batizado o sacramento do batismo. Eu queria esclarecer um pouco essa questão. Olá, tá falhando um pouco aqui, mas eu acho que talvez foi a sua internet. Então, na verdade, uma vez que existe o sacerdócio comum dos fiéis, toda a igreja ela é sacerdotal. Todos os membros da igreja, porque a igreja é povo de Deus. A igreja não é papa, bispo e padres e povo de Deus. Não, a igreja é povo de Deus, todos os cristãos. Cada um
dentro da sua missão, dentro da sua vocação. Então, não sei se eu saí um momentinho, eu bati o dedo aqui acidentalmente. Isso mesmo. Isso. Pronto, voltei. Então, por conta disso, toda a assembleia também é sacerdotal. E um cristão pode gerar um outro cristão. A igreja reserva o rito para os sacerdotes, para os diáconos, mas em caso de emergência, por exemplo, a criança está morrendo, né? Então, qualquer um cristão, católico, ou até mesmo ateu, que possa derramar água na cabeça e dizer matéria e a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, na verdade, então, aquela criança ou aquele adulto está batizado, porque o padre, ou melhor, o leigo, ou a pessoa que, na hora, era a pessoa que estava ali, ele não está fazendo em seu próprio nome, está fazendo no nome da igreja, né? Está fazendo em nome do próprio Cristo. Então, a pessoa também se torna batizada. É essa graça de Deus, né? São as maneiras com que Jesus encontra para que ninguém fique privado da graça de Deus. Eu queria só chamar a atenção que o número muito grande de crianças crescendo sem o batismo. Às vezes com a desculpa, deixa crescer para escolher os padrinhos. Padrinho não é importante. O importante é que a pessoa não fique privado da graça de Deus. E quanto mais cedo, mais a semente da graça de Deus é embutida dentro do coração. Mais um vínculo entre céu e terra é formado no coraçãozinho da criança. Então, é tão importante a pastoral familiar trabalhar para que nenhuma criança, adolescente ou jovem, fique sem o batismo. Quer dizer, fique privado desse agir de Deus na vida dessa criatura, né? E complemento, então, finalizo dizendo que a igreja admite que em casos especiais uma outra pessoa, preferencialmente um outro leigo, um católico, possa batizar um outro em caso de emergência. E, na falta desse, até uma pessoa que nem tem fé ou um ateu também pode batizar, porque a graça de Deus não depende da santidade ou da fé daquele ministro, daquele que está exercendo aquele ministério naquele instante, né? Muito satisfeito. Muito obrigado, Ok. Estevam. Quem é agora? Ferreira. Agora quem vai lhe fazer uma pergunta, deixa eu liberar o áudio dele, é o nosso coordenador de pós-matrimônio, pré-matrimônio, Cleildo Ferreira. Está com você, Ferreira. Boa noite a todos, boa noite, Dom Estevam. Boa noite. Dom Estevam, nós sabemos que para uma pessoa receber o sacramento do matrimônio, ele tem que apresentar o batistério. Mas pode acontecer de uma pessoa sair de um estado para outro, chegando lá, ele procurando receber o sacramento do matrimônio, ele informar na paróquia que não foi batizado. Essa paróquia tem que, por obrigação, de dar esse sacramento do batismo para ele, ou tem a obrigação de procurar onde ele nasceu, procurando saber a diocese dele para procurar se tem ou não o sacramento do batismo. Então, batismo é um só, não se batiza duas vezes. Para o matrimônio, para que o matrimônio seja válido, então é preciso que os dois, o noivo e a noiva, ou pelo menos um, seja batizado. Então, se exige os documentos. Mas os documentos, não é, são só, digamos, uma parte burocrática para poder formalizar de uma forma muito direta aquele ato, né? O que acontece? Que o mais importante é o padre saber se a pessoa foi batizada. O batistério é importante porque é o documento mais seguro. Mas se não encontrou o batistério, tem outras maneiras, como você falou, telefonar para a paróquia, pedir pela internet. Hoje tudo é muito mais fácil.
O que acontece é que tem algumas paróquias que é a secretária que atende. E a secretária, às vezes, não está de bom humor. E, às vezes, diz que não pode, burocratizam. E o Papa Francisco tem pedido tanto para nós não burocratizarmos. Quer dizer, não é fazer de qualquer jeito, né? Mas encontrarmos maneiras. Ninguém pode ficar sem receber o sacramento do matrimônio porque não achou o batistério, né? Então, o pároco pode fazer uma entrevista, descubra onde foi que a pessoa foi batizada, e hoje, pela internet, tudo é mais fácil. O importante é que quando souberem que houve um impedimento, que a pessoa não pôde casar porque faltou documentos, vocês cheguem e apelem para a caridade. Diga, olha, padre, olha, secretária, não é? Não burocratiza dessa forma, não. Me ajude, nos ajude a encontrar o batistério. É para telefonar para qual paróquia, etc. Entendeu? E o importante é que... por que se pede o batistério? É para saber se a pessoa foi batizada. Se a pessoa nunca se casou com outra pessoa, porque quando se casa, o pároco manda avisar aonde ele foi batizado, e semelhante à certidão de civil, de nascimento, né, que anota no livro, olha, essa pessoa casou-se com fulano de tal no dia tanto. Então, é uma segurança, né? Mas temos outras maneiras para saber que a pessoa foi batizada. Então, não se justifica ficar sem casar porque não achou o batistério. Okay. O pároco tem a obrigação de dar um jeito. Não é jeitinho, não. Ele encontra uma maneira, no direito canônico tem alternativas. Aqui no chat tem duas perguntas que a pessoa não quer se identificar. Uma delas é perguntando o seguinte: se ela não confia muito no padre, se o padre da paróquia dela não inspira muita confiança para ela fazer o sacramento da reconciliação, como ela pode agir? O que ela deve fazer? Procurar outro pároco para fazer esse sacramento? A pessoa, primeiro ela tem que saber que o sacramento da confissão é inviolável. O sacerdote jamais, em hipótese nenhuma, pode revelar e nem fazer qualquer comentário. Segundo, saber que ao confessar-se ao sacerdote, seja ele o próprio pároco ou um outro pároco, está se confessando diretamente ao próprio Cristo. Está se confessando diretamente ao próprio Cristo. Agora, se a pessoa tem alguma dificuldade de se confessar com aquele sacerdote, não é obrigado a confessar só com seu pároco, né? Então, busque outro sacerdote em outra cidade ou em outra paróquia. O importante é buscar a confissão. E não pode ficar com a desculpa, eu não quero muito, não gosto muito do meu pároco, também vou ficar sem confessar. Não, isso não é desculpa. Busque outro sacerdote, então. O importante é não ficar privado da graça de Deus, mesmo que seja com outro sacerdote. Okay. Tem outra pergunta aqui também, que quer permanecer no anonimato. Ela quer saber o seguinte: quando morre alguém que não foi batizado, batiza-se depois de morto na celebração das exéquias, por exemplo? Não, o batismo é para os vivos. Para os vivos. Agora, existe o batismo de desejo. Se os pais tinham desejo, uma avó tinha um desejo que aquela criança fosse batizada, ou que aquele adulto fosse batizado, então aí se presume, né, que a pessoa foi batizada, se não deu tempo de ser batizado enquanto vivo, mas havia um desejo no coração ou da própria pessoa ou de algum familiar. Então existe o batismo de desejo. Por último, confiamos na misericórdia de Deus, né? Porque o batismo é essencial para a salvação. E ficamos muito preocupados porque há muita gente sem o batismo. Porém, Deus tem outras maneiras de salvar a pessoa. Passa para a próxima. A próxima pessoa que vai fazer a pergunta é Carla Monteiro. Só um momentinho, Carla.
Pronto, está liberado. Boa noite a todos. Boa noite, Dom Estevão. Sua bênção. É um Deus prazer abençoe. enorme estar ouvindo essa sua formação. É muito, muito importante para nós. Dom Estevão, eu fiz uma formação há algum tempo atrás com o padre e ele informou, ele dividiu os 7 sacramentos em três categorias. Os 3 primeiros é o batismo, a crisma e a Eucaristia como um sacramentos de iniciação cristã, a reconciliação ou confissão e a unção como um sacramento de cura, e a ordem e o matrimônio como sacramento vocacional. É correta essa classificação? Sim, também. E a outra pergunta também, que eu já ia fazer, mas já foi feita por Zé Carlos, é com relação ao batismo por pessoas leigas em casos emergenciais. Era isso, essas 2 perguntas. Sim, sim. Claro, né? Os sacramentos da iniciação cristã podem ser dentro da ordem batismo, crisma, eucaristia, confissão, mas há também outras maneiras de classificá-los. Tá? Não é uma única ordem, como o sacramento da cura, o sacramento da confissão, de alguma maneira, cura a alma, junto com a unção dos enfermos, né, que cura as enfermidades físicas e espirituais. Então, são maneiras de classificar. Né? Cada sacramento tem uma verdadeira teologia por trás, uma verdadeira caligrafia de Deus. Portanto, o mais importante é buscar esses sacramentos. Ok, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Agora quem vai falar com a gente é Luciana. Só um momentinho, Lu. Pronto, só um momentinho. Pode falar, Lu. Olá, boa noite. A bênção. Abençoe. Dom Estevão. Ouço muito falar bem do senhor. Quem fala é Lúcia Lira, que é sua fã, fala muito bem do senhor. E nós trabalhamos muito bem essa questão do sacramento da confissão aqui em Itabuna com o grupo, não é? E o que eu tenho que colocar, antes de fazer a minha pergunta, é o seguinte: colocar uma sementinha para as pessoas refletirem. Porque se eu não tenho confiança, se eu não vou me confessar com o padre, não sou humilde o suficiente em considerá-lo um humano e também de considerá-lo um representante de Deus, então, por que vou para a fila da comunhão? Então, eu também não acredito que ele consagre Jesus ali no altar. Eu faço sempre essa conotação, né? Porque aí você fica... Ele estava consagrando, então por que eu não posso chegar até ele também com toda a humildade e me confessar, me aproximar? Uma situação que eu não sei se é até ousadia da minha parte, mas eu gostaria de saber, nós, como casal, cabe a gente como casal pode celebrar ou pode, dentro da igreja, celebrar algum sacramento desse? Além do matrimônio, né? Veja, primeiro que o sacramento não é a santidade do ministro que torna válido o sacramento. Né? Então, tanto a Eucaristia, celebrar a missa, quanto também a confissão, não é necessário que o sacerdote, que o ministro, seja um grande santo para que o sacramento torne-se válido. Mesmo se tratando de uma pessoa pecadora, né? Independe a graça de Deus. Quer dizer, Deus age apesar da limitação dos pecados daqueles ministros ou desses ministros, né? Porém, não precisamos ser tão, digamos, radicais, sobretudo nessa questão da confissão, de que é preciso confessar só com seu pároco, né? Se às vezes a pessoa tem uma dificuldade, quer dizer, um gesto de muita humildade,
suplicar a misericórdia né? Há um filme de João 23, ele, na beira da morte, na cama ele chama um padre que tinha abandonado o ministério há muitas décadas, e ele pede para que o padre atenda a confissão, né? Porque ele entendia que a graça de Deus não está na santidade do ministro, está naquilo que ele carrega, que é esse ministério. Mas nada impede, volto a dizer, que busque um outro sacerdote, se a pessoa mais importante é buscar o sacramento, né? Mas certamente a humildade faz parte também do conjunto para que a pessoa possa usufruir com toda a profundidade daquilo que o sacramento traz. A outra pergunta, se há outros sacramentos que o leigo pode celebrar. Veja, o batismo é um, né? O leigo pode, em determinados momentos, celebrar o batismo. Depois, o sacramento do casamento, há dioceses que existem leigos, né? Que se tornam testemunhas extraordinárias do sacramento do matrimônio. São raríssimas, antigamente tinha mais, né? Sobretudo em regiões que não tem o padre. Por quê? Porque quem, na verdade, celebra o matrimônio é o noivo e a noiva, né? São os esposos. O padre ou a testemunha oficial da igreja se torna uma testemunha que abençoa, recebe o consentimento e abençoa em nome da igreja, né? E o restante, os leigos têm outras funções, outras missões, que é próprio do cristão leigo, ser sal da terra e luz do mundo. Obrigada. Oi. Tá satisfeita, né, Luciana? Vou passar agora para João. Só um momentinho, João, que a gente vai liberar aqui o seu microfone. Pronto. Boa noite, Dom Estevão. João Carlos. Boa noite. Voltando ao sacramento do batismo, aconteceu um fato na minha família. Meu filho teve um filho, seria meu primeiro neto, e ele faleceu ainda na maternidade. Ele estava na UTI neonatal e eu e a avó estávamos lá de fora através do vidro. O senhor falou que o batismo pelo leigo pode ser feito, desde que use a água. Nós não tínhamos como entrar, nem tínhamos como usar a água. Então, através do vidro, nós batizamos o nosso neto. Só não usamos a água, mas dissemos as palavras que devíamos dizer. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para nós, até hoje, isso já fazem mais de 18 anos. Para mim e para a avó, 20 anos. Estamos conhecendo. Eu queria que o senhor esclarecesse para nós essa dúvida. Então, existe o batismo de desejo. O senhor não conseguiu realizar o batismo litúrgico, o rito, com matéria e forma. O senhor só utilizou a fórmula. Mas, no entanto, o batismo se realizou, no exemplo que o senhor deu, pelo desejo. Era desejo dos avós que aquela criança se tornasse cristã. Então, antes mesmo de vocês pronunciarem pelo vidro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a criança já estava batizada, não tanto pelas palavras que o senhor disse, mas pela intenção que o coração de vocês possuía. É chamado batismo de desejo. Certamente a criança se tornou cristã, mesmo não podendo
naquele momento, ter o rito todo concluído. Mas mais do que pela água, foram pela sua intenção interior. Então, pela intenção, a criança também já estava batizada. Quem é agora? Agora. Só um instante, ver na listinha aqui da pesca quem é o próximo. Tânia. Tânia, cadê Tânia? Júlio. Tânia, tá liberado. Tânia, tá ouvindo? Eu pedi não. Ah, porque levantou a mão. Sim, deve ter sido sem querer. Bom, tem outra Tânia aqui, deixa eu ver para não... São 3 telas, deixa eu ver se não tá passando alguém. Então, agora Fátima. Achou? Temos 60 famílias presentes, então às vezes aqui dá um tempinho para achar todo mundo. Fátima, tá liberada, pode falar. 61. Fátima? Será que sou eu, gente? Eu acho que tem mais de uma Fátima. É porque tem uma teclinha que você teclar, ela levanta assim a mão. Então, as pessoas que apertaram essa teclinha, a gente está liberando. Então, você não quer fazer a pergunta, passa para a próxima. Tem mais alguém? Não, mas tem uma pergunta no... Tem alguma Fátima levantando a mão. Levanta... Achei aqui. É outra Fátima. Achei a outra Fátima. Pronto. Pronto, ok. Boa noite. Boa noite. Dom Estevão, sua bênção. É um prazer muito grande, né, estar aqui participando. E para mim assim é uma emoção muito forte, porque sabemos, né, que o senhor é o bispo da nossa diocese, né, que eu sou da diocese de Rui Barbosa. Seja muitíssimo bem-vindo, viu? E esperamos em Deus, né, que nós possamos contribuir, né, com o seu trabalho, que eu acredito em Deus que será um belíssimo trabalho. Dom Estevão, é o seguinte, a questão batismo é sempre muito polêmico, né? Porque para batizar uma criança é necessário que os pais tenham o sacramento do matrimônio. E neste momento que nós conversamos com esses pais, muitos não concordam, né? Enfim, existe uma polêmica ainda muito forte em relação a isso. E muitos pais procuram o sacramento do matrimônio para realizar o batismo dos seus filhos. E assim, existe entre nós, a pastoral familiar, uma certa preocupação quanto a isso. Porque o desejo não é só pelo sacramento do matrimônio, e sim o interesse por trás disso, que é para batizar os seus filhos. O que é que o senhor me fala em relação a isso? Então, um exemplo muito rápido, né? Eu era padre em Vitória da Conquista e na minha paróquia, eu fui pároco em 7 cidades, eu batizava por mês mais ou menos 100 crianças. Quando eu fui ser bispo aqui em Salvador, eu comecei a visitar as paróquias e verificar quantos batismos haviam por mês. E, para minha surpresa, enquanto em Conquista eu batizava 100 crianças por mês, a maioria e cerca de 1.200 por ano, a maioria das paróquias, às vezes, batizam 4 crianças por mês, 40 crianças por ano, né? Então, eu batizava quase 1.000 e aqui as paróquias batizam, não chegam a batizar 40 por ano, né? Então, muitos por conta disso, porque não são casados na igreja, etc. O que eu penso? Nós precisamos evangelizar mais, porque Jesus disse, ide por todo mundo, batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas disse também, ensinai a ser meus discípulos, né? Ensinando tudo o que eu vos mandei. Então, nós precisamos ensinar, porque se nós ensinarmos, as pessoas vão pedir o matrimônio, não é só por conta do batismo, vão sentir que é por conta que eles precisam celebrar o amor de Deus como cristãos, eles precisam celebrar o amor de Deus na comunidade. E também não vão ficar sem batizar os filhos,
porque sabem, né? Quem crer e for salvo, né? E for batizado será salvo. Então, vamos buscar. Então, eu proponho que vocês, como pastoral familiar, sempre promovam estudos, aprofundamentos com o tema sobre o batismo, e também tem esse adornamento, podemos dizer, que procurem fazer com que as pessoas se apaixonem pelos sacramentos, pela pessoa do Cristo, né? Que não permitam que as pessoas tenham dificuldades, por terem dificuldades, abandonem, não batizem seus filhos. É preciso vocês ajudarem, sobretudo, nos cursos de batismo que tem em algumas paróquias, que aqui para nós só Deus na causa, né? São coisas cansativas, chatas, que às vezes não converte ninguém. Então, é preciso trabalharmos, e muitas pastorais do batismo, o curso chamado cursos de batismo, né? etc., precisam conhecer a nova metodologia que a igreja apresenta, né? Com o itinerário da vida cristã. A pastoral familiar pode encontrar aí um meio privilegiado para batizar. Eu quero contar só um pequeno exemplo. Na minha primeira paróquia de Iguaí, quando eu fui padre, eu era bem novinho, coitado. Eu cheguei jovem, e então uma senhora com 2 filhos chegou próximo ao horário da missa, falou que queria falar comigo e disse: olha, padre, eu soube que o senhor não é muito exigente, eu quero batizar meus filhos, mas eu não quero tomar curso de batismo, é muito complicado, a mulher que dá o curso é uma mulher não se renova, etc. E eu, como estava um pouquinho antes da missa, chamei e começamos a conversar. Eu falei: não, eu vou batizar, vamos conversar, etc. O fato é que já estava quase na hora da missa. Ela falou: então eu venho a semana que vem com meu marido para a gente conversar, porque eu sei que já está na hora da missa, etc. Aí eu falei: por que você não fica na missa? Ela: nossa, pá, tem uns 2 anos que eu participei da missa. Tá bom, eu vou ficar. Aí ficou na missa. Após a missa, ela disse: olha, eu venho a semana que vem, chego um pouquinho antes com meu marido para a gente conversar. Aí, semana seguinte, foi com o marido, conversamos um pouquinho. Falei: depois da missa a gente explica melhor sobre o batismo. Ela ficou. Eu sei que ela foi ficando todo domingo com o marido, etc. Resumo: eu levei 3 anos para batizar o filho. No dia que eu batizei, foi praticamente quando eu já estava indo embora, e ela já fazia parte da pastoral do batismo, né? Como ela faz parte até hoje. O que falta? Acolhimento, acompanhamento. Hoje é uma das pessoas mais atuantes da paróquia lá de Iguaí, chama-se Zulema. Por sinal, eu me tornei padrinho do filho dela. Eu fui até padrinho. Ela mudou a concepção de padrinho, etc. Então, falta acolhimento, né? As pessoas, quando descobrem o valor do batismo, a beleza que está em fazer com que aquela criança, aquele jovem, se torne um cristão, seja consagrado ao Senhor, então as portas se abrem. Então, nós precisamos aproveitar mais o tempo para evangelizar e trabalhar dentro desse... Ninguém ama o que não conhece. Precisamos fazer com que as pessoas conheçam para amar mais. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Amém. Viu? Deus o abençoe e que o senhor possa contar conosco enquanto pastoral. Deus abençoe. Amém. Nessa nova missão. A senhora mora em Itabuna ou está falando de Rui Barbosa? Utinga. Nós somos da Diocese de Rui Barbosa, mas moramos em Utinga, na cidade de Utinga. Tá bom, então um abraço a todos. Pretendo chegar no dia 12 de julho a Rui Barbosa. E pretendemos estar lá para recebê-lo, se Deus quiser. Amém. Lá em Rui Barbosa. Iremos para lá, se Deus quiser. Fique com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Eu não sei se poderia ser feito várias perguntas agora e eu vou respondendo no todo, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho de carga aqui, que eu não estou conseguindo carregar aqui o... Mas poderia fazer 3 perguntas. Eu recebi aqui no chat 2 perguntas, então vou fazer logo as 2. O sacramento da reconciliação, quando a contrição é perfeita e imperfeita,
E a segunda pergunta: para o sacramento do matrimônio, o casal precisa ter recebido os sacramentos da Eucaristia e da Crisma? Então, o ato de contrição é aquela, eu, pecador, me confesso. Então, é tão importante que a pessoa faça um perfeito exame de consciência, um perfeito compromisso de fazer de tudo para não voltar a pecar. Então, quanto mais a pessoa se prepara, mais ela usufrui da graça que é obtida através desse sacramento. O que eu proponho é que sempre procurem fazer o exame de consciência. Santo Inácio de Loyola ensina a ficar diante do crucifixo, contemplar o amor de Jesus na cruz e se perguntar o que eu fiz por Cristo, o que eu deixei de fazer por Cristo, e o que eu posso fazer por Ele. E, mediante isso, fazer seu exame de consciência e seu ato de contrição para que seja o mais perfeito possível, quer dizer, o mais verdadeiro possível, para que o arrependimento não seja só da boca para fora, mas que possa brotar do coração. Não é? E sobre o casamento, bom seria, existe o ideal que a pessoa tivesse recebido todos os sacramentos, mas não sendo possível, um dia, quem sabe, poderá ser. Então, a pessoa se esforce para que possa, e aí talvez seja o papel da pastoral familiar, fazer encontros com namorados, encontros com noivos, meses e meses antes do curso de matrimônio, para que as pessoas possam ir conhecendo a beleza do amor de Deus. O amor de Deus é como um favo de mel. Se a pessoa provar, então fará de tudo para usufruir o máximo possível. Mas não é obrigatório ter todos os sacramentos, né? Como eu disse, o matrimônio, pelo menos um, precisa ser batizado, né? Em casos que, às vezes, a pessoa é batizada, a outra não é, imprime um vínculo, não imprimiu totalmente o sacramento, mas se abriu uma porta para que a graça de Deus vá atuando até se completar com o batismo da outra pessoa e com os outros sacramentos. Tão bonito, eu conheço paróquias que realizam jornadas de espiritualidades com noivos, né? Meses e anos antes do casamento, e que ajuda a tocar nesses assuntos para que as pessoas possam usufruir bem esses sacramentos. Até agora, eu acredito que é a última pergunta. Vai coincidir com sua bateria de seu celular. Tem uma aqui que pediu também para perguntar ao senhor, deixa eu procurar aqui, sobre o batismo. Muitos hoje não estão batizando porque os padrinhos são de segunda união. Cada diocese tem suas diretrizes. Qual a orientação que dá para a pastoral familiar? Então, veja, os pais sempre podem batizar a criança. Às vezes, precisa escolher padrinhos casados na igreja, né? É mais fácil que o pároco dispense o casamento dos pais, que às vezes são pais separados, etc. Mas é muito importante que incentivem que os padrinhos, que são testemunhas da igreja, são modelos, sejam escolhidos entre os casados. Se casados, que sejam casados na igreja, né? E se isso existe agora na nova modalidade sobre o itinerário e a vida cristã, a festa das inscrições, onde as pessoas dão nome, os pais, padrinhos, fazem isso como uma festa e fazem isso um ano antes. Porque um ano antes a pessoa é envolvida no querigma, nos ensinamentos do próprio Cristo, da igreja, e a pessoa então vai se abrindo, né? Há um processo também, não é só de batizar a criança ou aquele adolescente ou jovem, mas também os padrinhos vão sendo envolvidos, né, para regularizarem a sua vida e também não ficarem privados da graça de Deus. Então, cada diocese tem as suas normas, umas mais rígidas, outras menos rígidas, mas a finalidade é o mesmo, né? Fazer com que as pessoas que vão receber o sacramento, sobretudo do batismo, possa receber o mais
possa usufruir da melhor maneira possível. Então, quanto mais o sinal está completo, padrinhos casados na igreja, pais casados na igreja, mais a luz brilha, né? Se, no entanto, está meio incompleto, precisa uma outra garantia, né? Então, é preciso uma formação maior, às vezes pode adiar um pouco a celebração. Agora, é importante, e muitas paróquias têm uma equipe de catequistas que ficam à disposição do pároco para poder acompanhar famílias que têm algumas dificuldades, que estão irregulares. Então, isso não deve ser a secretária da paróquia que pede a certidão do casamento e diz, não, vocês não podem ser padrinhos. Ou então, lá no curso de batismo, aquela senhora que já está há 40 anos dando curso de batismo, já está meio cansada e responde, não, não pode não, não vai nem procurar o padre, que o padre não quer saber. Não. Quando houver algum impedimento, as pessoas, tanto a secretária quanto o pessoal do curso de batismo, tenham a delicadeza de dizer, olha, meu irmãozinho, tem um impedimento, mas nada que Nosso Senhor não mostre um caminho. Procure o teu pároco, vá até a secretaria, marque o horário, porque o padre ele vai ajudar a discernir se pode batizar ou se, a partir das normas, se deve adiar um pouco. Adiar não significa enrolar, significa encontrar caminhos, que às vezes um dos caminhos é que membros da pastoral familiar ajudem a catequizar a parte que esteja irregular, às vezes os padrinhos, etc. Eu acho que é a metodologia que nós precisamos rever, repensar, né? Para que as pessoas que busquem sejam acolhidos. Como eu disse, nem sempre dá para fazer tudo na mesma hora, nem sempre dá para batizar na mesma hora, mas que se sintam acolhidos, porque a pessoa acolhida encontra um caminho, abre o coração, e abrindo o coração, Nosso Senhor entra. E Nosso Senhor entrando, Ele conserta tudo, regulariza tudo. Estão presentes aqui conosco, lhe mandando um grande abraço, que estarão para lhe recepcionar, dia 12 de julho, Augusto e Jane. São os coordenadores da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora das Dores, Diocese de Rui Barbosa. Seu povo já está ansioso pela sua chegada. Que coisa boa. Então, são casais, eu pensei que só eram casais de Itabuna, não, são casais... Tem vários convidados de várias dioceses e arquidioceses. Eu acredito que estamos satisfeitos. Alguém mais quer perguntar? A gente pode finalizar, fazer nosso agradecimento. Vou passar de página aqui. Se alguém mais quiser falar, levanta a mão. Nosso assessor espiritual, um deles, o diácono Ailton, da Diocese de Itabuna, quer falar contigo. Vou passar para ele. Está com o senhor, Ailton. Bênção, Dom Estevão. Quero agradecer a sua simplicidade, a forma... Meu som está bem baixo. Oi? Sua bênção, Dom Estevão. Deus abençoe. Quero agradecer a sua simplicidade, a forma simples que o senhor nos passou durante esta uma hora. Dizer da nossa alegria do senhor estar indo assumir essa nova diocese e pedir ao Espírito Santo que os conduza. E parabenizar também, nós estamos com Coroinha acompanhando esse bate-papo e um seminarista. Então, 2 vocacionados interessados pelos assuntos da família. Parabéns, Yuri, parabéns, Ítalo, que continue aí sempre conosco para conhecer essas dificuldades que a gente passa, né? E no futuro nos auxiliar nessa grande missão. Obrigado, Dom Estevão. Seja feliz na sua missão. Amém. Neuza quer falar com o senhor também. Ela é vice-coordenadora da Pastoral Familiar, ela e Baracho, da Paróquia Catedral de São José, em Itabuna, a sede da nossa diocese. Está com vocês, Neuza e Baracho. Boa noite, Dom Estevão. Está ouvindo, Júlio? Está dando para ouvir? Tá. Tá, ok. Boa noite, Dom Estevão. Boa noite. Tudo bom? Olha, que bom rever o Senhor.
nós somos aqui da Diocese de Vitória da Conquista, da paróquia de Ibicuí, quando o senhor era padre em Iguaí. E, e o nosso querido padre José Carlos, que era o nosso pároco aqui em Ibicuí. E ele que iniciou a nossa caminhada, como o senhor acabou de dizer, no acolhimento, né? Na paróquia. E nós estamos até hoje, há 22 anos, nesta caminhada nas paróquias. E hoje nós já temos 21 anos que moramos em Itabuna e estamos engajados também na pastoral familiar com o conhecimento que nós levamos de Ibicuí. E lembramos muito do senhor, e continua a mesma coisa, só o cabelo que está um pouquinho mais, um pouco claro, daquela época. Mas seja bem-vindo a nossa Bahia de volta e que Nossa Senhora seja sempre a intercessora ao Pai por a sua nova diocese, viu? Seja bem-vindo. Amém. Muito bom. Continua a mesma coisa quando a gente conheceu o senhor há anos atrás, quando foi pároco em Iguaí, muito bem falado, como bom. E seja bem-vindo. Estamos aqui para agradecer. Não foi só padre, quando ele tomou posse, veio direto para Iguaí. Não foi assim, padre? Inclusive, eu voltando a Iguaí, uma senhora bem idosa lá disse: o senhor era tão novinho, né, coitado? Exatamente. Ele, quando tomou posse, que se tornou padre, ele era realmente bem novinho. Coitado. Era um padre bem novo, mas era um padre bem novo, mas um padre que tinha a sua segurança, a sua discernimento no que foi designado para ele. E assim conduziu muito bem a paróquia de Iguaí e foi muitas vezes nosso pároco aqui quando o nosso padre José Carlos precisava viajar. E aí ele vinha celebrar para nós aqui. E quando tinha festa de padroeiro, a gente, como paróquia daqui de Ibicuí, era a paróquia convidada de Iguaí e a gente estava sempre presente. Era uma mistura, Iguaí, Ibicuí, quase misturava todo mundo. E Nova Canaã. Exatamente. A gente fazia a formação, juntava Ibicuí, Iguaí e Nova Canaã. Exatamente. E aí os casais iam até lá. E assim nós estamos até hoje aqui como família. Então, uma boa noite. Muito obrigada pelo seu sim, viu? Que Nossa Senhora conduza os seus passos hoje e sempre. Um beijão. Amém. Boa noite. Boa noite. Tem mais duas pessoas que pediram para falar com o senhor. Vou pedir que sejam breves, até porque o senhor disse que seu celular tá com a bateria arriando, para a gente não cair e ficar pelo meio do caminho, né? Então, vou passar para Yuri e logo em seguida tem Rafael. Yuri é coroinha, aqui em Itabuna. Sua bênção, Dom Estevão. Boa noite a todos. É uma felicidade imensa estar com o senhor, o admiro, o acompanho. Gostei como o senhor retratou no começo, né, sobre o assunto dos coroinhas. Neste momento que estamos vivendo, a paróquia que o senhor foi celebrar, quando o coordenador disse, né, que os coroinhas estavam paramentados de túnica e etc. É uma coisa muito linda que a gente vê. Uma dúvida que eu acho que o senhor pode ter tirado, mas eu devo ter me passado. Acontece aqui na comunidade da gente, a gente tem uma família que quer batizar a filha, né? Só que o casal, que seriam os padrinhos, não podem batizar pelo impedimento do sacramento do matrimônio. Eles são tios dela mesmo, a mulher é da igreja e tudo, só que eles são impedidos porque o marido já foi casado num primeiro casamento anterior a eles. Pode haver, por um caso normal de separação, eles não estavam se dando mais bem, pode-se haver a nulidade matrimonial para que isso possa ser realizado? Então, a igreja vai analisar, né? A igreja não tem desquite nem tem separação, mas pode acontecer que alguns casamentos começaram errado, inclusive não devia ter sido nem celebrado, né? Naquele dia que a pessoa disse um sim lá na frente do padre, mas no fundo o coração estava dizendo não. Então a igreja pode analisar esse caso por caso. Tem o tribunal eclesiástico. O que eu aconselho quando vocês souberem que tem alguém que tem algum impedimento? Eu aconselho assim,
de dizer para a pessoa, olha, eu vou lhe ajudar a você conversar com o padre. Aí conversa, padre, tem um casal assim, eu queria que o senhor escutasse para ver qual é a orientação que o senhor pode dar. Normalmente o padre vai encontrar um caminho. Se houver possibilidade da nulidade matrimonial, o padre vai indicar, né? E se não houver, ele vai indicar um outro caminho, mas o acolhimento tem que nascer. Não deixe só a secretária acolher, não, porque tem secretária que bota para correr. Então, vocês, quando perceberem alguém de fora, alguém que está querendo dar um passo, mas tem algum impedimento, aproxime-se, sejam amigos, façam como Jesus. Jesus certamente iria se aproximar, Nossa Senhora percebeu que faltava vinho, ela foi lá, chamou os garçons, mandou que escutasse o que Jesus tinha a dizer. Então, leve esse casal para conversar com o padre. Mas não na hora da missa, porque tem gente que quer conversar com o padre terminou a missa das 10, tem uma missa às 10h30, e é nesse horário que a pessoa leva para conversar com o padre. Aí o padre está com pressa, você já sabe quando o padre está com pressa como é que faz, né? Então, não tem tempo. Então, ô padre, que dia o senhor pode atender? E faça essa mediação. Dá muito certo isso. Tem mais duas, viu, pessoal? Que senão a gente não libera Dom Estevão hoje. Os dois que já pediram a gente vai liberar. E Rafael por hora, Nascimento. deixa eu achar Rafael aqui. Rafael, levanta a mão aí para a gente achar, achei. É outro Rafael. Outro Rafael, vai. É com você, Rafael. Tá liberado. Pronto? Pronto. Sua bênção, Dom, boa noite. Boa noite. Eu sou Rafael, sou seminarista do primeiro ano de Teologia aqui da Diocese de Rui Barbosa. É uma alegria para mim participar desse momento. Isso, estamos em festa há uma semana com a sua nomeação, todo o seminário, toda a diocese, uma alegria muito grande para nós acolhê-lo, não é? Nós que tivemos esse tempo de espera, já rezando junto a do André também, que precisava desse auxílio. Então, uma alegria grande mesmo, e Deus atendeu as nossas preces, ouviu o nosso coração. Então, para mim, foi um momento muito importante agora poder ouvi-lo, né? Eu que sempre escutei muito falar sobre o Senhor, mas nunca escutei o Senhor falar. Então, para mim, foi uma alegria, sobretudo porque também minha vocação é fruto da pastoral familiar. Meus pais participam da pastoral familiar, tenho tios que participam. Desde criança, fui frequente na pastoral familiar, então foi muito importante mesmo, muito feliz esse momento comigo. Aqui ao lado também minha mãe acompanhando comigo. Então, um momento muito especial. Obrigado. E que mais momentos como esse também aconteçam, para podermos conhecer o Senhor, preparar o nosso coração para essa chegada. Estamos aqui na expectativa. Vamos pensar em fazer uma com os seminaristas, né? Com nossos seminaristas. Maria, uma alegria, vai ser uma alegria grandiosa. Vamos combinar com o reitor, viu? Pronto. Vamos sim. Obrigado, viu? Pronto, Rafael. Abençoe. Valeu. Vamos passar agora a última pergunta para a nossa amiga Mávila, da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Olha, Mávila. Com você, Mávila, está liberado. Boa noite a todos. Sua bênção, meu pastor amado. É muita alegria em poder falar com o senhor. Na verdade, não é uma pergunta. Mais uma vez, agradecimento, porque todos os dias, em minhas orações, eu agradeço muito a Deus por ter tido o senhor como um padre, como um pastor, como um amigo, e que hoje eu dou graças a Deus pela acolhida que o senhor deu a mim e a minha família. Como alguns aqui do grupo já sabem, e muito bem o senhor sabe da nossa situação, né? Então, quando o senhor disse que... Eu me lembro muito bem de um dia em que me aconteceu uma coisa em que eu fiquei muito triste, e o senhor segurou na minha cabeça, nas minhas mãos, e pôs a mão no meu coração e disse assim para mim, que eu não estava privada da graça de Deus, e que ali onde eu estava era o meu lugar, e que eu podia fazer tudo, e que eu podia estar em todos os lugares. Eu só estava privada, por enquanto, de receber o corpo de Cristo.
E isso deixou o meu coração assim em festa. Então, quando o senhor foi embora, eu me senti sem pai, sem meu amigo. Mas o senhor sabe, e nós sabemos o quanto o senhor é importante para nós, e quanto, como pastor, como pessoa, como amigo, o senhor sabe o quanto eu lhe amo. E aqui na minha casa, o senhor sabe também que o senhor acolheu. Nós temos também um sinal da graça de Deus, que é meu filho, Hugo, foi seu coroinha por muitos anos. Agora é o Gão, né? É o Gão. Dom Estevão, a gente vai fazer de tudo para ir lhe visitar dia 12. Vamos esperar em Deus que acabe logo essa agonia da gente ficar preso. E dizer assim de todo o meu coração que eu lhe amo muito, 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 muito. Sou muito grata pelo acolhimento que o senhor me deu. Deu a mim e minha família, como tantas outras famílias que a gente tem na nossa paróquia e que hoje estão firmes, justamente por esse amor que o senhor sempre nos deu. E dizer assim que hoje eu senti mais uma vez o amor de Deus através do senhor. Porque para mim é muito bom cada vez que eu chego perto do senhor, porque eu sei que o senhor transmite essa paz, essa alegria, esse amor que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo, por tudo. E o senhor sabe o quanto o senhor é importante para nós. Um beijo no seu coração. Outro. Abraço no Hugo. Darei. Está aqui do meu lado. Que maravilha, hein? A gente encerrar esse momento hoje com a declaração de amor dessa. Parabéns, Dom Estevão. Parabéns a Mávila. Ele é maravilhoso. A diocese de Rui Barbosa está assim, em boas mãos, porque nós somos da paróquia Nossa Senhora das Candeias e nós temos uma gratidão muito grande a Dom Estevão, por tudo que ele fez por nós e por tudo que ele representa para nós paroquianos. Nós amamos de todo o coração. Amém. É recíproco. Obrigado, Mávila. Eu acho que tá bom, né? Já abusamos nosso querido Dom Estevão demais por hoje. Assim, em nome da Diocese de Itabuna, da Comissão Diocesana da Pastoral Familiar, que está toda aqui presente, graças a Deus, gostaríamos de agradecer aos nossos agentes. A Diocese de Itabuna está muito bem representada nessas salinhas aí. Tem muitos coordenadores paroquiais, muitos agentes. E também temos muitos amigos, muitos convidados, muitos representantes, que eu vou citar aqui, fiz até uma pesca para não arriscar esquecer de alguém. Temos a Arquidiocese de Salvador presente, através da sua comissão diocesana. Temos a Arquidiocese de Vitória da Conquista. Temos a Diocese de Barreiras, a Diocese de Cruz das Almas. Minha mãe é de lá. Parabéns pela presença, Cruz das Almas. A Diocese de Cajazeiras, na Paraíba. A Diocese de Eunápolis, representada pela nossa coordenadora do Subregional, Região 6, Mara. E a Diocese de Rui Barbosa. Tinha ficado por último, que é a cereja do bolo para o senhor. Muito obrigado a todos. E foi muito bom estarmos juntos nessa noite. Muito obrigado, Dom Estevão, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. O senhor é um homem de Deus que transmite paz pelo que fala. E antes de encerrar, de lhe passar a palavra para o senhor fazer a bênção final, eu gostaria de fazer um convite para a próxima quarta-feira. Estaremos juntos aqui, novamente no Zoom, às 20 horas, uma formação com o Padre Joãozinho. Ele vai falar conosco, uma formação direcionada ao setor de pós-matrimônio, mas não é exclusivo para o setor de pós-matrimônio, é para toda a pastoral familiar. O tema é como rezar em casa. Cada família é uma igreja. Então, todos convidados para a próxima quarta-feira. Padre Joãozinho vai estar aqui conosco. Agora,
eu me silencio e passo a palavra a Dom Estevão. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Então, fiquei feliz, foi a primeira vez que eu fiz uma conferência utilizando o Zoom, né? Eu tenho feito dezenas de reuniões, hoje mesmo eu acho que eu tive umas 5 ou 6 reuniões por videoconferência, né? Utilizando o Gmail, mas eu agora comecei a gostar do Zoom mais do que o Gmail. É isso. Né? Nesses momentos de pandemia, nesses momentos que nós estamos privados da presença física, Deus nos coloca ferramentas. Né? O Papa Paulo VI dizia que seríamos culpados se não utilizássemos as ferramentas que a inteligência humana aperfeiçoou. Então, vamos utilizar dessas ferramentas. Vamos ajudar nesse tempo de pandemia as pessoas a se sentirem mais acolhidas. E vamos também nos preparar, porque essa pandemia vai passar. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Então, espero que daqui a um mês a gente já esteja voltando ao normal, se Deus quiser. Mas e depois que terminar essa pandemia, o que nós vamos fazer? Temos que continuar a utilizar ferramentas como esta. Temos que procurar criar a cultura do encontro, quer seja pelas redes, quer sejam presenciais, e multiplicar a solidariedade. Solidariedade que nós estamos vendo em todos os lugares, né? A compaixão que tem sido gerado em tantos corações. Portanto, aproveitemos essa pandemia para rever a graça de Deus na nossa vida. A partir dos sacramentos, desses 7 sacramentos, procuremos fazer com que cada um desses sacramentos que nós já tenhamos recebido, de maneira especial o batismo, o sacramento da crisma, de uma maneira muito, muito forte a Eucaristia, que ultimamente grande parte agora de todos, raríssimas exceções, estão tendo que fazer a comunhão espiritual. Estão experimentando ficar privado também da comunhão. Então, que tudo isso nos ajude a valorizarmos mais os sacramentos, os sinais sagrados na nossa vida. E uma tarefinha de casa, para quem não tem o catecismo, pode baixar aí o Catecismo da Igreja Católica, olhe o catecismo e estude. Tudo que eu falei está aí no catecismo, não tem novidade nenhuma, né? E procure estudar. Aproveite esse tempo de pandemia. Reduza 50% do tempo que você usa o WhatsApp durante o dia, pegue 50% do tempo para estudar as doutrinas da igreja. Santo Anselmo dizia, quanto mais eu entendo, mais eu creio. E quanto mais eu creio, mais eu entendo. Então é preciso entender. A fé não é algo abstrato, solto, que a gente não consegue entender. Então a gente pode entender começando a entender pelo coração. Se chegar ao coração, fica mais fácil a gente aprofundar. E que essa palavra também, acolhimento, fique gravado no coração de todos. Os sacramentos foram maneiras que Jesus nos deixou para nos mostrar que somos acolhidos e temos uma graça dentro de nós. Que ninguém fique privado, sobretudo do sacramento do batismo. E que, através dele, busquemos multiplicar o número de dispensadores da graça de Deus para que todos possam receber os sacramentos e que esses sacramentos nos ajudem na conversão. Que a pandemia nos proporcione conhecer mais as coisas celestes para poder modificarmos e santificarmos as coisas terrestres, que precisam de cristãos que sejam sal e sejam luz. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou sempre à disposição. Não sabia que tinha casais de tantos lugares e fiquei feliz de encontrar também o meu querido povo de Rui Barbosa, que já está ansioso para chegar
até eles. Nos encontramos aí pelas trilhas que a internet nos proporciona, ou presencialmente, ou quem sabe um dia no céu, todos nós nos encontraremos. Deus abençoe. Que maravilha. O senhor falou tanto da gente usar a tecnologia, né? Tivemos aqui nessa noite reunidos 62 famílias, cada um em sua casa, protegido da pandemia e aprendendo tão bem com uma pessoa tão iluminada. Até que essa tecnologia, eu concordo que veio para ficar. A gente tem que usar bastante, que é muito boa. Muito obrigado. Fiquem em casa e que Deus nos abençoe. Só tem um recadinho que eu queria dar para cada um de vocês. Fiquem em casa. Aqui em Salvador já temos 2 padres com coronavírus. Quer dizer, no meio de 200 padres já temos 2. Quer dizer, 1 a cada 100. Então a coisa é séria, não é brincadeira não. Então cuidemos mesmo. Hoje eu mandei para minha família tipo um decretozinho, né? Para minha mãe ter 88 anos, então dizendo, olha, quando o filho chegar e tal, usar máscaras, etc., porque a gente tem que saber que a coisa é séria, né? Então, fique em casa. É isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. E essa formação foi gravada, muito em breve vai ser disponibilizada no YouTube. Vocês passem, repliquem para os amigos, para esse momento tão importante, tão maravilhoso, ser compartilhado, né? Com os demais. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.